Você está sozinho no espaço. Tudo parece tranquilo, até que um ser gosmento pula no seu rosto e bota um ovo dentro de você. Parabéns, você acaba de entrar para o universo de Alien, uma das franquias mais assustadoras e influentes da ficção científica e do terror. Então preparem seus sensores de movimento e coloquem os capacetes, porque hoje a gente vai falar de uma obra-prima do terror espacial. O filme que fez você pensar 2 vezes antes de adotar um gato em uma nave. Sejam muito bem-vindos, meus viajantes xenomórficos. Eu sou o Capitão J, e esse é o De Volta para o Passado. Alien, o oitavo passageiro, foi lançado em 1979 e dirigido por Ridley Scott, e não é só um filme de terror, é praticamente um trauma cinematográfico coletivo em forma de ficção científica. A história começa com a tripulação da nave comercial Nostromo voltando para a Terra com uma carga de minério. Tudo ia bem, tudo ia lindo, até o momento em que eles recebem um sinal de socorro vindo de um planeta estranho. E como em todo bom filme de terror espacial, a melhor ideia é sempre ir ver o que está acontecendo. É claro que eles descem no planeta, encontram uns ovos medonhos e, bom, o resto você já sabe, muita gritaria e correria, e imagina que isso não acaba bem. A partir daí, o pesadelo começa. Claustrofóbico, silencioso e com um monstro que parece ter saído direto de um pesadelo de H.R. Giger, literalmente. Aliás, H.R. Giger é a mente dodói por trás do design da criatura, mas já já a gente fala dele. Vamos falar primeiro dos personagens. Dallas, Tom Skerritt, o capitão da nave rebocadora espacial Nostromo. Meio, sou o líder, mas tô perdido, Dallas é aquele chefe que tenta manter a calma enquanto tudo desmorona. Lambert, Veronica Cartwright, a navegadora da nave rebocadora comercial USCSS Nostromo, a mais emotiva da tripulação, chorou por todos nós durante o filme. Ash Ian Holm, o oficial de ciências, frio, misterioso e... bom, ele tem segredos, grandes segredos, fique de olho nesse aí. Kane, John Hurt, o responsável por uma das cenas mais icônicas e nojentas da história do cinema. Se você já viu a cena do parto alienígena na mesa, sabe de quem estou falando. Parker, Yaphet Kotto. Parker é chefe de máquinas da nave comercial Nostromo, amigo íntimo de Brett. Embora competentes em seus empregos, encontraram-se frequentemente em desacordo com o Capitão Dallas por questões salariais. Representam todos nós. Brett, Harry Dean Stanton, melhor amigo de Parker e técnico de engenharia a bordo da USCSS Nostromo. Outro insatisfeito com a firma. Foi o primeiro que serviu de lanchinho pro xenomorfo. No corte do diretor, ele é encontrado mais tarde por Ripley, encapsulado no porão da Nostromo e sendo transformado em um ovo de xenomorfo. Ellen Ripley, Sigourney Weaver, a grande protagonista. Iniciando sua carreira como subtenente nas operações de frete comercial da Weyland Yutani Corporation, ela foi designada para a USSS Nostromo em 2122. Inteligente, sensata e provavelmente a única pessoa naquela nave que leu o manual de segurança. Ripley é a final girl definitiva do espaço. E sim, ela é mais durona que muito soldado de filme de ação. Achou que nós íamos nos esquecer dele? Jones, também conhecido como Jonesy. Um gato ruivo e fofo de pelo curto mantido a bordo do USCSS Nostromo como o animal de estimação de Ripley. A função oficial do bichano era controlar roedores a bordo da nave, mas ele também servia como uma fonte de relaxamento e entretenimento para a tripulação em longas viagens espaciais. Jones e Ripley foram os únicos indivíduos que sobreviveram ao ataque do xenomorfo e à subsequente destruição da Nostromo.
Uma curiosidade, Jones é provavelmente uma referência à velha tradição de um gato de navio, em que se colocava animais a bordo de navios para caçar roedores e outros vermes indesejáveis. Mas ele é muito mais do que um animalzinho para dar sorte. Jones faz parte da tripulação. Isso é tão verdade que na novelização de Alien, várias passagens curtas são realmente escritas da perspectiva de Jones. E claro, não poderíamos nos esquecer dele, o verdadeiro astro da franquia, o Xenomorfo. A criatura da franquia Alien é um organismo parasitário com diversas formas e características, adaptando-se ao hospedeiro, sendo sua forma mais conhecida, um humanoide, geralmente com uma cabeça alongada, cauda longa e musculosa, e uma segunda boca que pode ser projetada para perfurar. Ele é vulnerável ao calor e fogo, e possui instintos animais básicos. O xenomorfo ainda é capaz de enxergar, através da ecolocalização, utilizando o som para mapear o ambiente, semelhante a um morcego. Além da ecolocalização, ele pode possuir sentidos predatórios avançados, como a detecção de feromônios ou a capacidade de sentir vibrações no chão. O caçador perfeito. Como se só isso não bastasse, a criatura ainda possui sangue ácido como defesa, caso seja ferido. O xenomorfo passa por 3 estágios antes da fase adulta: o ovo, o facehugger, aquela criatura bizarra que sai do ovo, e o chestbuster, o embrião crescido que o facehugger coloca no hospedeiro. A famosa cena do parto alien ocorre justamente algumas horas depois de Kane ser atacado e fecundado, vamos chamar assim, por um facehugger. O interessante é que essa sequência foi filmada toda sem que o elenco soubesse ao certo o que iria acontecer, sendo apenas orientados a ficarem surpresos com algo assustador. A reação genuína do elenco, sem saber o que esperar, tornou a cena ainda mais memorável e perturbadora. Ridley Scott se inspirou em filmes de terror como O Enigma do Outro Mundo de 1951 e em pinturas de H.R. Giger para criar um clima de horror psicológico e visual. Hans Ruedi Giger nasceu em 1940 e faleceu em 2014. Além de seu trabalho em Alien, ele também era conhecido por suas obras de arte surrealistas e biomecânicas, que influenciaram diversos artistas e designers. Uma mente estranha e meia perturbada, mas que rendeu a Giger um Oscar de melhor efeitos visuais em 1980 pelo trabalho em Alien. O orçamento era apertado, então boa parte do cenário foi feito reaproveitando peças e tubos de outros filmes de ficção. Mesmo assim, a mente brilhante, ou não, de Giger continuava a criar criaturas bizarras, como esse primeiro design do facehugger, bem maior e grotesco que a versão final. Ainda bem que usaram a outra versão, que é bem mais bonitinha. Bolage Badejo era o ator responsável por vestir a roupa do xenomorfo no filme. Ele era um estudante de design gráfico com 2 metros e 18 de altura e uma constituição física que se encaixava perfeitamente no visual desejado para o alienígena. Badejo foi descoberto em Londres e convidado para o papel devido à sua altura e estrutura, sendo essa sua única experiência como ator. Outra coisa interessante é que Sigourney Weaver conseguiu o papel de Ripley pouco antes do início das filmagens. Uma aposta ousada por parte do diretor Ridley Scott. Isso porque, na época, Sigourney era uma atriz relativamente desconhecida e o papel foi originalmente escrito para um homem. Além disso, houve uma troca de papéis entre Sigourney Weaver e Veronica Cartwright. Cartwright foi originalmente escalada para interpretar Ripley, enquanto que Weaver, por sua vez, inicialmente havia se interessado pelo papel de Lambert. Houve a troca e a escolha de Weaver acabou sendo um grande sucesso. Ripley se tornou uma das personagens femininas mais icônicas do cinema. Alien não foi só um sucesso de bilheteria, mas também uma revolução. Misturou ficção científica e horror de uma forma nunca vista. Criou uma das personagens femininas mais fortes e icônicas do cinema.
iniciou uma das franquias mais duradouras de Hollywood, com continuações, crossovers, prequels, games e muita filosofia esquisita nos filmes seguintes. E mais importante, depois de assistir, ninguém nunca mais confiou em sinais de socorro no espaço. Então é isso, tripulantes. Se você curte terror, ficção científica e uma boa dose de angústia claustrofóbica, Alien, o oitavo passageiro é obrigatório. E lembre-se, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Mas aqui no canal, dá pra comentar, curtir e se inscrever sem medo de ser abraçado por um facehugger. Ou quase. Até a próxima, viajantes!